um ótimo dia para você. No Câmera 4 de hoje, as dificuldades do mercado de trabalho para pessoas trans. Histórias de quem, mesmo com qualificação profissional, acaba sendo vítima do preconceito. O que diz a lei e as consequências desse problema. Segundo o IBGE, na última pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, a taxa de desemprego no terceiro trimestre de 2022 no país é de 8,7%, o que representa 9 milhões e meio de desempregados. São mais de 4 milhões que desistiram de procurar emprego e mais de 20% estão subempregados. Nesse cenário, um grupo de pessoas enfrenta ainda mais dificuldades para garantir emprego e renda. Um levantamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo mostrou que somente 13,9% das mulheres trans e travestis tinham empregos formais. Já entre homens trans, o percentual é um pouco maior, 59,4%. Realidade que Lohana conhece de perto. Lohana, eu queria que você começasse contando para a gente como é que foi esse processo para você, né? De se perceber uma mulher trans e encarar isso, assumir isso e, né, trazer isso realmente para a tua vida e para quem convivia contigo. Como é que foi isso? Então, no Brasil, para você ser uma pessoa trans, realmente você tem que encarar muitos desafios. O Brasil, ele continua no triste ranking de ser o país que mais mata pessoas trans. Isso significa também dizer que é o país mais excludente para a minha população, a minha comunidade. Então, quando eu me descubro e me empodero de quem eu sou, uma pessoa trans, uma mulher trans, eu tenho que matar um leão por dia para que eu possa me ressignificar, né? Em todos os aspectos, seja na própria família, começam os desafios dentro do seio familiar e depois isso vai repercutir durante toda a tua trajetória, né? Então, no mercado de trabalho, na tua formação acadêmica, porque os espaços, eles são excludentes, eles são transfóbicos porque são machistas por natureza. Nossa sociedade, ela foi forjada, né, por esse viés do machismo, do sexismo, da misoginia e racista, e também não podia ser diferente, ele é LGBTfóbico, o Estado, o Brasil, né? Eu falo Estado, é o Brasil como um todo. Então, esse sistema que aí está, ele não é favorável para pessoas trans, ou seja, por quê? Porque a nossa transgressão, ela está justamente nossa identidade, está no nosso corpo. A sociedade, ela não lida bem ainda, apesar de todos os avanços que nós temos, com a nossa convivência. Por quê? Porque nós somos o diferente. A sociedade brasileira, ela não consegue viver com a diversidade sexual. Então, é um tema delicado, problemático até então, porque ele precisa ser debatido em todas as esferas, né? Inclusive dentro da escola, para que ali as pessoas possam entender o que é transexualidade, que não é um bicho de sete cabeças, é apenas uma identidade de gênero. E o mercado de trabalho, ele fecha as portas para as pessoas trans, e isso vai repercutir diretamente em nossas vidas, porque 90% da população trans, ela está na prostituição, e não é porque elas querem, é porque não tem outra opção, né? Elas precisam pagar o aluguel, elas precisam sobreviver. Eu te digo tranquilamente, um depoimento meu, que se eu não estou numa esquina, né, como 90% das minhas irmãs de lutas, é porque eu tive um amparo da minha família. Meu pai, minha mãe me aceitam como pessoas trans. Mas isso é um privilégio meu, de Lohana, porque muitas mulheres trans não têm isso. Então elas vão parar na esquina, vender seus corpos para sobreviver. Aí também tem uma pergunta, mas por que, Lohana, elas não têm outra escolha? Pode ser uma cabeleireira, pode trabalhar na área da beleza, né, como esteticistas, e não procura uma qualificação profissional. E aí é onde está a grande questão. Elas também são expulsas desses próprios locais de qualificação profissional. Se você fizer uma pesquisa, você vai se deparar com isso, porque a gente faz pesquisas. Eu participo do Conselho Estadual LGBT do Estado do Maranhão, da própria MATRA, Associação Maranhense de Travestis e Transsexuais, da Casa Florescer Maranhão, onde são espaços que a gente também trabalha com pesquisas, com estatísticas. Sim. Então, nesses espaços, por exemplo, 90% da população aqui no Maranhão, por exemplo, elas não conseguem concluir o ensino médio. Por quê? Porque
escola, ela é excludente, né? E eu sou uma pessoa que posso dar meu depoimento vivo, dizer isso. Quando eu cursei o ensino médio, tentaram me violentar dentro do banheiro, né? Dentro da própria faculdade, que eu sou jornalista, colocaram a minha cabeça no vaso sanitário, fazendo aquelas caloradas e dizendo, porque teu lugar não é aqui, o que tu tá fazendo aqui? Uma mulher trans, pobre, que eu fui bolsista numa faculdade particular, então eles não me queriam naquele lugar. Então é o sistema que está contra você. Então eu me sobressaí porque eu fui guerreira, árdua nesse sentido, de persistir, de insistir, que eu queria uma qualificação profissional, porque eu não queria isso pra mim, né? Porque eu sou trans, que toda trans vai parar numa beira da esquina, Lohana vai ser mais uma. Eu não queria isso pra mim, né? E eu tive que me impor. Agora é uma luta, porque o sistema queria me botar pra fora. Os professores não me respeitavam, meu nome social, eu pedia, meu nome é Lohana, as pessoas não me aceitavam, né? Os próprios professores diziam, eu vou te chamar pelo nome que você está registrado. Você não é um homem, você não é uma mulher, você é um homem, né? E naquela época não tinha como criminalizar, porque a transfobia ainda não era crime. Sim. Né? Então a gente teve que avançar em muitos aspectos para chegar onde nós estamos. E você tinha consciência de que ia passar por ter que enfrentar tudo isso desde sempre? Sim. E o meu grande medo era justamente eu não ter o alicerce que eu tive, né? A base, que é a família. Porque a maioria das trans também é um triste ranking que nós temos, elas perdem muito cedo os seus lares, por causa da compreensão da família. O pai e a mãe não aceita, né? E acaba botando o filho ou a filha para fora. E ela não tem uma qualificação profissional, mal cursou o ensino fundamental, ela vai fazer o que da vida, né? E aí existe uma malha também, uma máfia muito grande de aliciamento, porque existe o ramo da cafetinagem, da prostituição no Brasil é forte, inclusive com o tráfico de mulheres trans para a Europa, para o resto do país. O Brasil exporta mulheres trans para o resto do país e existe uma máfia. Então uma menina de 16, 17 anos cai numa malha fina dessa e vai ser cafetinada pro resto do Brasil ou mundo afora, onde elas são vítimas disso, entendeu? Porque a cafetina manda colocar silicone nas nádegas, nos seios, transforma ela se endivida toda e vai pagar o resto da vida essas dívidas. E se ela sair dali, ela é assassinada. Né? Então, eu não queria isso pra mim. Só que eu me deparei com isso, porque isso foi me convidado. Né? Assim como as drogas foram me convidadas. Porque assim, quando você é expulso dos espaços de poder, o que te sobra é a marginalização. Então você fica naquela margem ali, você se revolta com aquela situação, só que eu tive uma base que me sustentou, né? Porque, por exemplo, bate e rola, eu tô desempregada. Aí quem me sustenta? Minha mãe e meu pai. Se eu não tivesse isso, eu estaria numa esquina como as outras. Sim. Porque o mercado de trabalho se fecha pra gente. Você conseguiu se formar, você está trabalhando hoje. Sim, graças a Deus. Mas como você disse, né? Bate e volta, tá desempregada, né? Por quê? O que acontece? Ao preconceito, a gente estava conversando antes de começar a gravar, a Lohana estava me falando que tem empresa tentando burlar, né? Tem a vaga, mas dá um jeitinho de não ter, né? Isso. Como é que funciona isso? O que está acontecendo? Porque hoje em dia a gente sabe que a transfobia ela é crime, né? Então o empresário também sabe disso. Então ele não pode simplesmente dizer, como antigamente já disseram isso pra mim, porque eu sou das antigas, né? Então assim, eu não sou tão velha, mas também não sou tão nova, tô ao meio termo. Então eu já sofri isso antigamente, quando eu tentei uma vaga de emprego como jornalista, de empresas de comunicação, que disseram na minha cara, não, você não vamos te contratar porque infelizmente a gente não consegue trabalhar com uma pessoa trans, a gente não tem esse perfil na nossa empresa. E aí eu não podia criminalizar porque naquela época não era crime a transfobia, né? Por isso que foi um grande avanço nós criminalizarmos a LGBTfobia neste país, assim como foi o racismo. Então ele sabe que ele será criminalizado. Então ele não vai dizer isso para nenhuma pessoa trans, não te contrato por você ser trans. Ele vai criar, ele vai burlar, né? Ele vai criar uma justificativa. Então às vezes, por exemplo, tem acontecido muito aqui no Maranhão, o empresário lá, o Recursos Humanos, ele vai, quando ele se depara que é uma pessoa trans, ele diz, olha, a vaga nós queremos, se for uma mulher trans, nós queremos dar prioridade para um homem, né? Por conta do trabalho, que é assim assado e mais coaduvante com o sexo masculino. E se for ao contrário, se for um homem trans, ele diz que é ao contrário. Nós queremos uma mulher para uma recepção, para lidar melhor com o público e não sei o que e tudo mais. Então, assim, eles criam para mascarar a transfobia, né? E outra, esse é um dos casos. Também acontece que muitas empresas, elas têm preguiça, literalmente preguiça, de criar, adaptar a sua cultura organizacional, né, como toda empresa precisa ter,
para lidar com uma pessoa trans. Porque quando a pessoa trans ela entra numa empresa, por exemplo, claro que vai dividir opiniões, onde ela vai usar o banheiro, como ela vai ser tratada, pela nomenclatura feminina ou masculina, e cria-se uma série de problemas. Então o empresário ele também vai saber que ele vai ter que fazer uma capacitação com seus servidores, com seus funcionários, para que evite o quê? De trazer transtornos para ele, porque ele sabe que se ela for destratada dentro da empresa, pelo outro funcionário, vai repercutir para a própria empresa, porque ela vai procurar o direito dela, ela vai criminalizar aquela situação, ela vai exigir que os recursos humanos entre com uma ação, seja uma sanção administrativa para esse empregado ou não. Então, eles também têm uma certa preguiça de se readaptarem com a realidade, né? O fato é que para as duas partes sair perdendo. Por quê? Porque você desqualificar uma pessoa só pelo fato dela ser trans, você também perde mão de obra, né? É uma vã ilusão achar que, por exemplo, apesar de todos os problemas que nós passamos de sermos excluídas do mercado, dos espaços de qualificação profissional, ainda temos. É pouco, mas temos. Nós temos trans advogadas, temos trans psicólogas, jornalistas, né, professores, né? Eu conheço algumas. E aí você não dá uma chance para essa pessoa, você também pode estar perdendo um bom profissional, né? Então, assim, também a empresa tem que se enxergar por esse lado, tirar esse prisma do preconceito, porque quem perde são as duas partes, né? Tanto a pessoa que está fora do mercado de trabalho como o empresário também. Você falou aí de até questões básicas, né? Como é que vai tratar, se vai chamar por ele, por ela. Isso ainda é muito comum, acontece mais? É muito comum acontecer muitos deslizes, né? Aqui onde eu estou trabalhando já aconteceram alguns, mas nessa parte eu tiro de letra, porque quando eu percebo que é um deslize, dá para perdoar. Porque assim, eu dou uma chance realmente de você se readaptar, né? Eu sei que a nossa sociedade ela é muito conservadora, as pessoas elas costumam a confundir muito as relações interpessoais de trabalho. Elas colocam muito os seus conceitos de moral. Quando você tem uma educação moral básica, você aprendeu da tua mãe que, por exemplo, homem nasce com pênis e mulher nasce com uma vagina. E ponto, final. É o que diz a minha religião, né? Aí só que isso é o que diz a tua religião. Aí você vai viver numa sociedade, você tem que respeitar que a religião daquela outra pessoa não diz isso, né? Ela vai abrir um parênteses, por exemplo, para dizer que, por exemplo, os espíritos acreditam que você reencarna num determinado corpo, outro espírito e por aí vai, né? Então você tem que entender que quando você vive em sociedade e num espaço de trabalho, por exemplo, é uma parcela ali da sociedade, não? Claro que é. E aí você tem que respeitar o quê? A diversidade, né? Ali você vai encontrar quem é, por exemplo, de religião matriz africana, quem é budista, quem é católico, quem é evangélico. Você vai encontrar quem é homossexual, quem é heterossexual, bissexual, pansexual e transexual. O problema contra nós trans é porque simplesmente a nossa identidade de gênero ela está no nosso corpo, né? Porque para o homossexual tem muitos aí em todos os espaços de trabalho, eles passam despercebido, ou seja, vive a tua sexualidade entre quatro paredes, a gente não nos interessa a tua sexualidade, mas aqui dentro você é macho ou fêmea, é isso que a sociedade conservadora quer. A trans não, ela transgride isso, por isso que a gente sofre 1000 vezes mais preconceito. Agora a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua acompanhando histórias de quem teve que driblar o preconceito para conseguir fazer parte do mercado de trabalho. Até já! Já estamos de volta com Câmera 4. No programa de hoje estamos mostrando as dificuldades que pessoas trans enfrentam para entrar no mercado de trabalho e até para garantir uma profissão. Nesse bloco a gente confere mais uma dessas histórias. A gente estava conversando aqui antes, né? Você estava me falando que sempre teve certeza que ia ter problemas no mercado de trabalho, né? O que te fazia ter essa certeza? A certeza ela vinha literalmente do preconceito, que eu sei que existe. Que, na verdade, todo ser humano ele tem essa problemática. Hoje eu aprendi, né, que a gente tem que trabalhar em cima, gente, mas o preconceito ele existe em qualquer ser humano. Então isso já me deixou capacitada e acreditar literalmente que eu teria que enfrentar essas barreiras. E quais foram que você enfrentou? Que tipo de barreira? No sentido do mercado de trabalho? Sim.
É assim, no início de tudo, é como eu te falei antes, eu já fui direto para a área de cabelo, né, a área da beleza. Então eu não tive muito, mas em termos sim, porque eu morei 5 anos em São Paulo e por incrível que pareça, São Paulo é um estado de mente muito aberta, tudo ali é de primeira mão, tudo, mas ainda assim as trans sofrem na pele o preconceito lá, né? Que eu tive que ter um desafio lá quando eu morei, na questão de estar ocupando um espaço num salão de beleza. Eu tive que desafiar uma pessoa lá, assim, me dê essa chance que vai dar certo, a gente faz um teste, vai dar certo. E terminou dando certo, graças a Deus. Porque eu acho que desafio também é muito importante para o ser humano. Qualquer questão, o desafio ele é super importante. Então eu desafiei, porque no caso lá eles dão mais oportunidade para os cabeleireiros que estão vestidos literalmente de meninos, mas também com a sua orientação. Mas existe, né, a diferença entre a trans para o gay masculinizado. Né? A trans literalmente você está vendo ali, né, o nu que ela está na aparência física de uma mulher. Então assim, não por ela deixou isso bem claro na época, eu lembro como hoje, mas sim por conta da demanda dos clientes, que ela acharia que os clientes iam se repugnar em ter uma pessoa nesse atendimento no salão no momento. Aí fizemos esse desafio e acabou dando certo. Tanto é que em 2010, quando eu desci para o Rio de Janeiro, que lá eu já me empreguei numa grande empresa chamada de Milese, eu fui a primeira trans a trabalhar nessa empresa e assinar minha carteira como cabeleireira, entendeu? Aí ela já ficou meio que inquieta com a minha saída. Aí eu digo, mas agora nós temos novos rumos, novas estradas a seguir. Carteira assinada, né? Carteira assinada. Já como uma mulher trans. Não. Não. Como é que foi então? No Rio de Janeiro, você se refere, quando eu cheguei, eu não tinha feito ainda a retificação. Eu já era mulher trans, sem estar retificada, que é a troca do prenome, lógico, né? Não ainda, né? Carteira assinada, tudo direitinho, os conformes ainda com o antigo registro. Entendi. Sim. Mas a figura, a tua aparência pessoa... totalmente, literalmente feminina. Isso depois de estar vendo ali literalmente o terreno que eu estava pisando. Porque quando eu conversei de frente com a própria dona e a gerente, que eram 3 irmãs, dona dessa grande empresa, eu sempre tive em mente, eu aprendi, tive essa graciosidade de aprender com as pessoas que me deram minha formação e minha criação, que são minha família e minha madrinha. Então eu sempre tive isso na minha cabeça, gente, quando vai a uma entrevista de trabalho, você vai bem vestido. E se tratando dessa questão, né, que eu podia não conseguir o que eu queria conseguir, que era o objetivo de ser admitida para a empresa, eu fui literalmente como um menino. Entendi. Eu desfiz naquele momento, tirei tudo, vesti uma calça jeans, um tênis e coloquei uma camisa polo ali com uma pasta na mão com todas as documentações cabíveis, né? E ela, com um olhar clínico, me lembro como hoje, né, dona Gleice, dona da empresa, ela disse, só tem um detalhe, aqui na minha empresa você vai ser quem você realmente é, porque você não é essa figura que está na minha frente nesse momento. Eu digo, nossa. Aí ela disse, você pode ser quem você é, não interessa qualquer coisa fora da empresa, você é você dentro. Eu quero você dentro, é um posicionamento, fora é outro, não me interessa. Então assim, eu quero teu lado profissional, eu quero isso, eu quero aquilo. Então assim, isso aí eu cumpri corretamente, até na hora do próprio teste, né? E o que representou, o que significou para te ouvir isso dela? Ah, foi muito importante. Ali, né, a autoestima foi lá para cima, né? Ali eu vi que realmente eu tinha valor, eu tinha como me manter como ser humano, pagar conta, fazer tudo normal como todo mundo faz, que eu sou uma pessoa normal. E na mente de muitas pessoas nós não somos, mas nós somos, claro, obviamente que somos. Então ali eu me senti, né, em algum momento ali, muito superior a muita coisa. Aquilo ali foi magnífico para mim, foi extraordinário aquilo ali, aquele resultado todo ali. Você falou que é cidadã, paga impostos, ser humano, né? Você acha que muitas vezes parece que não é nada disso para outras pessoas? Sim. Nós temos às vezes esse impacto, né? Em lojas,
lojas. Já aconteceu muito comigo, assim, tratamento. Até mesmo chegar como cliente, a gente sente esse impacto muito forte. Para eles, você é uma pessoa qualquer, você não tem um valor, é o mesmo dinheiro, você vai pagar, você merece ser tratado com respeito, porque se você quer respeito, você tem que dar também e vice-versa. Isso é muito recíproco, né? Então, assim, eu faço a minha parte. A gente tem que fazer, todos nós, né? Respeitar para ser respeitado. Chegar nos lugares com educação, tratar as pessoas bem, para que a gente tenha um respaldo disso. Claro que muitas eu não posso deixa a desejar, porque faltou algum itemzinho lá atrás. Eu não digo que são berço de escolaridade, de ter estudado até o ensino médio, ter feito um curso superior, te faz uma pessoa melhor, te faz. Vai te graduar mais. Mas quantas pessoas não são graduadas, tudo, e são pessoas mal educadas, grosseiras e antiéticas? Eu, pelo menos, eu só tenho meu ensino médio, por falta de oportunidade de ter feito uma faculdade. Me arrependo mesmo hoje. E até por problemas pessoais que eu não quis mais ficar no convívio com a minha madrinha na época. Mas assim, estudei no Liceu Maranhense, que antes era como se fosse um curso superior, estudar, porque tinha que fazer prova de admissão para poder entrar, né? E no meu tempo foi assim. Então, assim, estudei, tenho meu ensino médio completo. Tá faltando só o terceiro, que é o superior. Mas eu me sinto bem ser humano bem grande diante disso tudo. Só eu encarar com muita firmeza tudo isso, porque assim, é muito fácil você apontar, você julgar. Você não sabe a minha história, você não viveu o que eu vivi. É complicado, é bem complicado. Então a gente faz de tudo para que a gente ultrapasse essas barreiras. Isso acabe, que é chato demais. E é isso. Essas barreiras que te emocionam, é lembrar, passar por elas. Com certeza. E até a questão do respeito mesmo você retificada, mesmo você ali, com teus direitos todos ali, né? Dados hoje, graças a Deus que passou muita coisa para melhor. Depois que passou tudo isso pelo STF, né? Foi maravilhoso, né? Hoje a gente pode casar, hoje a gente pode se retificar, a gente tem uma liberdade de expressão maravilhosa. Mas ainda assim falta um entendimento pro outro, falta uma empatia pro outro, que muitas vezes eles não querem ter. Eles deixam aflorar o preconceito primeiro, entendeu? Agora mais um rápido intervalo. No próximo bloco, o que diz a lei sobre o preconceito no mercado de trabalho e ações para amenizar o problema. Até já! Já estamos de volta com Câmera 4, que hoje fala dessa dura realidade de pessoas trans no mercado de trabalho. Mas afinal, o que diz a lei sobre o tema? Existem políticas públicas sendo pensadas para amenizar a situação? E quais as consequências desse problema? Vamos atrás dessas respostas e você confere comigo a partir de agora. Na Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão, uma comissão é dedicada à comunidade LGBTQIA+. Não existe no ordenamento jurídico brasileiro algum instrumento que possa garantir a empregabilidade da população LGBT, tanto pelo princípio da livre iniciativa, né? E o que ocorre? O que existe são orientações, portarias do setor público, em que existem orientações em que os funcionários eles têm que seguir, inclusive, questões que amparam a proteção da pessoa que se sente lesada. No setor privado, existe a iniciativa particular dos próprios empresários. Hoje existe uma demanda no nosso país e no mundo inteiro de se abrir a empresa para o diverso, para o diferente, porque se tem o conhecimento
entende que trazer visões diferentes, ela melhora a produtividade, melhora o ganho, né, daquela empresa. Todo mundo ganha. Então, essas empresas que se adaptam para a contemporaneidade, as novas demandas, elas saem na frente. Então, naturalmente, o mercado ele está se adaptando a passos lentos, mas está se adaptando. Em relação ao ordenamento jurídico, ainda não existe uma lei que obrigue as pessoas a contratar determinado tipo de categoria. O que pode existir é uma política pública que venha ali em parceria com outros setores a vir beneficiar, a fazer uma troca em que aquela empresa ela possa ganhar, como já existe no Jovem Aprendiz, naquele programa que iniciou, onde as pessoas contratam pessoas que estão começando e têm alguns benefícios fiscais. Essa política pública é possível, mas que uma lei que garanta, que faça que a pessoa contrate pessoas de determinadas categorias ainda não existe no Brasil. Sim. E como é que vocês observam isso, né, da consciência sobre a necessidade de políticas públicas mais efetivas, das empresas estarem mais adeptas, né, a essa política também? Vocês acham que isso está avançando realmente ou está bem a passos lentos, como você disse ainda há pouco? Então, as empresas elas estão se adaptando não por determinação do poder público, mas por uma demanda internacional. Hoje já se sabe que a diversidade, a visão do outro, ela acrescenta e ela muda positivamente o andamento de determinada empresa. Como que a gente observa? É que o poder público, ele vendo a problemática da população LGBT aqui no nosso país, porque conforme o levantamento feito pela ANTRA, que é a Associação Nacional dos Travestis e Transsexuais, 90% dessa população, ela recorre ao mercado sexual. E por qual motivo? Porque as empresas, elas não se sentem confortáveis de contratar pessoas trans. Então, é um problema social, um problema chega a ser de diversos setores, em que, tendo essa informação, o poder público poderia desenvolver uma política pública para a inclusão dessas pessoas. Tem outros levantamentos também que mostram que grande parte das pessoas não se sentem à vontade de poder dizer que são, ou de assumir a própria sexualidade por conta ou do ambiente de trabalho, que ele não costuma ser receptivo nem inclusivo, ou por uma determinação vertical, de saber que o dono de um empregador, ele tem um posicionamento mais conservador, onde ele não permite a manifestação das personalidades. Então, é uma situação que precisa ter essa atenção do poder público, porque é uma questão de saúde. Por quê? Porque o trabalho afeta a vida particular das pessoas. A pessoa, quando ela tem um ambiente que não é muito estruturado, isso afeta o psicológico. A pessoa, mesmo qualificada, quando ela tem o não, a recusa do empregador, isso afeta a autoestima, afeta o profissional, que vai afetar também para desenvolver questões psíquicas, né, como a depressão, a ansiedade, dentre outros. Agora, diante de tudo que a gente conversou aqui agora e do que você vem vivenciando, né, cerca de 2 anos na comissão, não é isso? Você acredita que a gente tem avançado ou ainda nem tanto? Então, tem avançado. O mais interessante é que sempre que existe uma situação exacerbada, exagerada, de seja lá o que for, sempre existe uma força antagônica proporcionalmente igual. Então, como no país, nesse governo, né, a gente se viveu muitas atrocidades e absurdos, principalmente nessa temática que envolvem questões de sexualidade e identidade de gênero, tivemos também grandes avanços. Tivemos a criminalização da homofobia em 2019, tivemos a permissão de poder doar sangue em 2020, temos também a questão do nome social incluído no registro civil. Então existem avanços, a passos lentos, mas que são avanços. Isso é importante.
Projetos de lei têm o objetivo de tentar estimular que empresas contratem pessoas trans. Na Câmara Municipal de São Luís, 2 deles chegaram a ser aprovados. Então, vereador, me fala um pouco sobre esses 2 projetos, né? De que forma eles foram pensados e o que eles propõem? O Coletivo Nós, o nosso mandato, desde que nós fomos eleitos e eleitas, a gente já tinha essa pauta para empregabilidade e renda, sobretudo para a população LGBT, e na sigla com destaque para a população de travestis e transexuais. Já tinha isso como uma prioridade, essa demanda como uma prioridade. Nos foi apresentada também essa demanda pelo próprio movimento, pelas organizações que nós temos dialogado ao longo desse processo, e uma das ativistas, que é a Lohane Pausini, ela havia sido candidata e nos apresentou essas propostas que faziam parte da sua plataforma como candidata, e no caso ela cedeu gentilmente para que nós pudéssemos apresentar como propositivas para a Câmara Municipal de São Luís. E aí nós apresentamos então, ano passado, a criação de um selo arco-íris para premiar empresas que têm alguma iniciativa de empregabilidade, de renda para essa população, e o outro projeto são empresas que possuem alguma relação com o município, seja com incentivo fiscal, empresas terceirizadas, que elas possam destinar um número específico de vagas para essa população. Eu acredito que quando a gente conversa, dialoga com esse público, com travestis, com os transexuais, elas sempre vão trazer essa demanda para a gente. Porque para além só de falar de direitos humanos, direitos sociais, de dignidade, mas a gente precisa mesmo apresentar respostas concretas. Quando a gente olha na nossa estrutura do poder executivo, seja municipal, seja estadual, a gente vai encontrar um arcabouço muito fragilizado de opções, de oportunidades. A gente precisa, sobre isso que a gente está falando. A ideia desses 2 projetos de lei é de nós garantirmos oportunidade de renda, de trabalho para essa população. Como é que estão, então, as tramitações, né, desses projetos? Os 2 projetos já foram apresentados no plenário da Casa, já foram aprovados, e nós estamos aguardando agora a sanção desses projetos. A gente está aguardando que o prefeito Eduardo Braz sancione e publique no Diário Oficial do município. Já são uma matéria aprovada na Casa. Enquanto possíveis soluções não se tornam realidade, a realidade pode ser bem difícil. Que tipo de consequência pode trazer, né, para essa pessoa? Ela ser rejeitada pelo mercado de trabalho, não por não ter competência, né, mas por ser quem ela é. A gente já vê isso já desde antes, né? O ambiente familiar já é um ambiente que já traz uma série de repressões. E muitos deles, infelizmente, acabam passando já por uma dificuldade inicial, que é até do processo educacional mesmo, porque quando são revelados, né, digamos assim, quando eles assumem a identidade, assumem os seus posicionamentos, às vezes a família os tira de casa, né? E isso já dificulta ele se manter ali na escola. Quando ainda consegue permanecer na escola e consegue uma formação e consegue inclusive habilidades que o capacitem profissionalmente, existe a questão do estereótipo. E o estereótipo é algo que não está vinculado a habilidades ou capacidades. O estereótipo está vinculado especificamente àquilo que a gente entende como aquilo que seria normal, né? E dentro da normalidade, aquilo que vai para o campo do que é diferente, ele tem o maior risco de ter uma recusa.
O que causa, inevitavelmente, apesar da necessidade de sobrevivência, a busca por outros meios de sobrevivência, né? De empregos mais informais, de coisas voltadas para o entretenimento, para a prostituição. Por quê? São pessoas que precisam se sustentar, né? Então, mesmo com habilidades e capacidades, não conseguem espaço no mercado de trabalho, reconhecimento dessas capacidades e habilidades, e até às vezes até muitas empresas acabam contratando, né, por esse ideal que hoje está já se fomentando um pouco mais no sentido de acolhimento, né, nesse sentido. No entanto, às vezes a empresa não trabalha os outros funcionários para lidarem bem com essa pessoa. Sim. E aí ela vai estar empregada, em algumas vezes, né, ela vai estar empregada, mas isso não quer dizer que ela vai estar segura, porque ainda vai haver, infelizmente, muitas interações que vão incorrer dentro do preconceito. E fala um pouquinho mais sobre essa importância das empresas terem esse cuidado também com os outros funcionários, né, com quem vai trabalhar com a pessoa trans. É extremamente importante porque você pensa bem, nós temos conceitos sociais que eles vêm da nossa relação social. Não temos necessariamente o hábito de lidar com aquilo que é diferente. Muito pelo contrário, o diferente assusta, o diferente causa curiosidade, causam olhares, inclusive, que muitas das vezes não são apenas de curiosidade, mas são de repreensão mesmo. Como se a pessoa, por ser quem é, ela já estivesse errada, né? Tanto é que a gente teve várias situações agora em função daquela questão dos banheiros, né, de serem de acesso múltiplo. Então, imagina isso numa empresa que normativamente tem lá o banheiro feminino, o banheiro masculino, né? E que as pessoas têm essa ideia de que, não, mas mesmo estando vestido de mulher, é um homem, então não pode estar no mesmo ambiente que eu. Então, é necessário informar. A informação é a primeira coisa que a gente tem que ter como ideia principal para diminuir o preconceito. A informação no sentido de simplesmente respeitar. Você não precisa amar, adorar, abraçar, você não precisa fazer nada disso, mas respeitar. Da mesma forma como de repente alguém não gosta de alguma coisa em relação a mim, ela respeite isso, ela não precisa me ofender, ela não precisa me agredir, ela não precisa me atacar por de alguma forma ser diferente ou por de alguma forma ela não gostar de algo em mim. Podemos viver em sociedade aceitando, entendendo e respeitando que cada um vai ter o seu padrão de vida e o seu modo de ser. Então, qual é o foco que a gente tem que ter? Essa pessoa é uma pessoa boa? Essa pessoa é uma pessoa habilitada, qualificada, tem capacidades? Ela me trata com respeito? Então ela será tratada com respeito. O gênero, a roupa, o modo de ser não deveria ser uma coisa que deveria ser um qualificador. Agora, como é que eu posso perceber que, apesar de toda a consciência, né, que se tem, eu preciso de algo mais, tipo buscar um profissional, né, para que me ajude nesse processo? Como é que funciona? Eu mesma já recebi pais aqui no meu consultório com o objetivo exclusivo mesmo de lidar com os filhos que assumiram determinada sexualidade, por exemplo. Então, desde, obviamente, a própria criança e o adolescente que se depare, né, com a percepção de uma diferença das interações, de interesse, do olhar sobre si mesmo, né, dentro das características da sexualidade, porque a gente tem que entender que sexualidade não é necessariamente sexo. Sexualidade é como nós nos identificamos e pelo aquilo que a gente se atrai, né? Então, no momento em que se perceber isso, é importante que os pais estejam com a cabeça aberta no sentido de procurar conhecimento, procurar e dar conhecimento para essa criança e esse adolescente e meios para que ele se sinta mais seguro para ser quem ele é. Porque é um processo difícil, é um processo demorado
e vai às vezes ser mais demorado ainda para os pais. Por quê? Vamos lá que um adolescente comece a se perceber. Ele não vai, a partir do primeiro momento em que ele se perceber, chegar para o pai ou para a mãe e dizer: papai, mamãe, olha, eu estou percebendo uma atração assim, eu estou sentindo dessa forma, eu estou me vendo dessa forma. Não, ele vai processar isso gradualmente. Mas ele vai demorar, às vezes, 2, 3 anos para em algum momento falar sobre isso. E os pais, já com toda aquela ideia formada, vinculada ao estereótipo, né? Então, assim, se eu tenho um menino, ele vai gostar de meninas, né? Então, quando os pais se deparam com essa informação, eles vão precisar, esse mesmo tempo de processo que esse adolescente levou para falar, às vezes os pais levam para processar essa informação. Então, é importante que juntos, né, família, juntos, né, não simplesmente não gostei do que você me disse, você vai ser tirado da minha família, juntos aprendam a lidar com essa questão. É muito importante que tenhamos muita maturidade ao lidar com isso, porque, inclusive, se a gente for pensar de uma maneira bem simples, né, poderia ser com nós mesmos, até porque a nossa sexualidade ela é definida ali, conforme a gente vai se desenvolvendo e vai se percebendo. Me sinto bem, realizada. Creio que se amanhã eu me for, vou me sentir com dever cumprido, porque eu faço a minha parte. Essa sociedade nos cobra muito, nos dá tão pouco, mas nos cobra muito. E a gente tem que dar a cara a tapa e dar a resposta e mostrar o outro lado da moeda, que é super importante. O ódio, o crime de ódio, o discurso de ódio é muito gritante no meu país e no meu estado, porque o Brasil, o Maranhão também é um dos estados mais transfóbicos do Brasil. Então eu vivo num país que é mais transfóbico e num dos estados que é mais transfóbico. Então eu literalmente sou uma guerreira, né? Um símbolo de resistência. Então ser trans é ser um símbolo de resistência.